Amém. Deus abençoe. Vamos abrir Malaquias. Nós vamos, se der tempo, nós vamos falar praticamente do livro todo de Malaquias. Capítulo 1, nós vamos começar em Malaquias. Só antes de nós começarmos, eu sempre conto a história aqui da minha filha, Ana Carolina, em relação à praia, né? Ela tem 4 anos e ela gosta de ver a praia, né? Ela acha bonito, ela fica muito animada quando vê a praia. Mas ela, quando chegava perto da praia, ela não queria tomar banho, né? Ela só gostava de ver, mas tomar banho mesmo ela não gostava de entrar na água. Mas hoje, acabou a escola dominical, né, eu levei as duas para a praia. Antes do almoço eu falei para ela, vou levar elas na praia rapidinho e já volto para almoçar. E cheguei lá e tive a surpresa, né? A Ana Carolina se jogou na água, saía correndo, né? Chegou até a afundar o rosto dentro da água, perdeu o medo da água. Então foi uma euforia. E a Ana Cláudia é totalmente diferente dela, né? Nem precisou, tive que tirar ela da água, porque ela queria ficar na água direto. Então aí foi interessante, mas aí teve uma hora que eu falei bem assim, e agora, hein, Deus, acabou aqui a ilustração, né? Porque eu sempre contava a história da Ana Carolina, que ela gostava de ver a praia, mas não tomava banho. Deus falou, não acabou não. Agora você pode contar aplicando ela, que eu quero todo mundo envolvido comigo, né? Eu sempre, quando eu contava a história da Ana Carolina, eu falava que ela gostava de ver a praia, ela achava a praia bonita, mas não entrava na praia. E Deus compartilhou isso comigo. Tem muitas pessoas que são assim, em relação ao seminário, em relação ao evangelho, em relação à igreja. Acha bonito, gostam de ver, mas não se envolve, né? Mas como a Ana Carolina se jogou lá dentro d'água, ela saía correndo e se jogava, Deus me mostrou isso. Então fala que as pessoas têm que ser assim comigo, né? Deve se jogar por inteiro na minha obra, deve se jogar por inteiro nos meus braços, deve se envolver comigo. Então, realmente a ilustração não acabou não, de repente eu vou contar ela mais vezes, né? Mas nós, a igreja de Jesus Cristo, todos que estão aqui hoje, né, devem ser envolvidos, né, com a obra de Deus, devem ser envolvidos com Deus, se jogar mesmo com Deus, né? E esse livro de Malaquias fala muito sobre isso, né? O nosso envolvimento, o povo de Deus, aqui está falando do povo de Judá, tinha que ser envolvido, né, com Deus. E o povo não estava sendo fiel a Deus, não estava fazendo aquilo que Deus estava pedindo. E Deus ministrou várias coisas através do livro de Malaquias comigo. Eu anotei muitas coisas e gostaria de compartilhar isso com vocês, né? Foi num momento emocional que eu tive, eu vi muitas coisas. Quando nós falamos, né, sobre o livro de Malaquias, o que vem na mente muitas vezes é logo sobre dízimo, né? Não, o livro de Malaquias fala sobre dízimo e oferta, mas não fala só sobre isso. Aqui é muito rico, tem muitos princípios, tem muitas coisas para nós aprendermos, né? E gostaria de compartilhar isso essa noite, que nós devemos ser envolvidos com Deus, nós devemos realmente nos envolver com esse Deus. Mas se eu te perguntar por que nós devemos ser envolvidos com Deus, primeiramente, né, Deus nos ama. Isso é fundamental, é uma coisa muito importante a gente ver isso. Deus nos ama, né? E logo no começo de Malaquias, já fala sobre isso. Já fala sobre isso, fala sobre o amor de Deus. Vamos ler o capítulo 1, versículo 2 de Malaquias. Fala bem assim, ó: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Deus tem falado, eu vos tenho amado. Mas muitas vezes a igreja tem perguntado isso a Deus, muitas vezes você pessoalmente, né? Muitas vezes eu vejo várias pessoas falarem isso realmente, mas talvez não falam isso diretamente, né? Ah, Deus não me ama, Deus não me quer, apesar que eu já ouvi muito isso, pessoas declarando muito isso, ah, Deus não me ama. Deixa eu dizer uma coisa, isso é absurdo você falar isso, né? Isso é uma pessoa sem temor a Deus falar isso. Maior demonstração, maior certeza, uma coisa que nós podemos estar firmados é no amor de Deus por nós. Isso tem que entrar no nosso coração, isso tem que estar na nossa mente. Deus nos ama, Deus nos ama. E eu fiquei perguntando uma coisa, né? Se eu for assim, rapaz, se eu me colocasse no lugar de Deus, apesar que isso minha mente é muito
limitada, se for para pensar nisso, mas eu pensei em algumas coisas. Se eu fosse me colocar no lugar de Deus, né, e ter criado o homem, como que seria, né, eu como Deus em relação ao homem? Mas sabe, lendo a Bíblia, a gente vê isso, né? Foi simplesmente uma forma de eu querer pensar um pouco mais sobre o amor de Deus. Mas a palavra de Deus fala claramente sobre isso. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, né, em relação ao homem, como que nós vivemos aqui na terra, como que nós somos, a nossa personalidade, o poder de Deus, tudo, né, em relação ao homem, é fazer o melhor possível para o homem, é fazer tudo que Ele pode para nós. E sabe, tem sido assim na minha vida, em relação pessoalmente, né, Deus tem se revelado de muitas maneiras no seu amor para comigo. Tem sido assim com a minha família, tem sido assim com minha esposa, com as minhas filhas, tem sido assim com os seminaristas que estão aqui, tem sido assim com a igreja, e até mesmo com pessoas que não vêm para Deus. Deus tem revelado o seu amor. E eu anotei algumas coisas para falar um pouco sobre isso, né? Por que Deus nos ama? Primeiramente, como nós somos. Se alguém aqui criasse alguma coisa, se alguém aqui inventasse alguma coisa, eu acho que a melhor pessoa para tomar conta dessa criação seria quem criou, quem inventou. E Deus, Ele nos criou, né? Nós temos a nossa personalidade, nós sabemos daquilo que mais gostamos, daquilo que não gostamos, né? Nós temos nosso jeito, né? E outras coisas mais em sentido como você é e como eu sou. Uma coisa importante aqui: não existe dois jovens, não existe dois Marivaldo, não existe dois Davi, né? Então Deus fez como você é e Deus te ama. E uma coisa importante de você ver: pai, você é do jeito que você é e você não vai mudar em relação à personalidade, em relação ao seu físico, em relação a como você é. E Deus te ama desse jeito, né? Deus te ama assim. Mas só que, como eu tenho falado, e aqui tem uma pergunta aqui, né, que o povo fala para Deus. Interessante, todo o livro de Malaquias tem isso. Deus fala uma coisa e já dá a resposta que o povo tinha falado, né? Trazer, aí lá quando nós chegávamos lá, se der tempo, né, para todo mundo lembrar, Deus fala assim: vocês têm me roubado. Aí o povo pergunta: mas em que nós temos te roubado? Né, igual aqui, Deus fala: eu tenho amado, mas eles têm falado aqui: mas em que nos tem amado? Em tudo. Deus tem nos amado em tudo. Em tudo que você puder pensar, Deus tem feito para nós. Se eu for aplicar aqui o que eu estou falando aqui, nosso dia a dia aqui no seminário, sabe, o pastor Larry sempre fala isso, né? Que ele não tem uma conta no exterior, que ninguém pega o dinheiro lá e manda para cá, mas sabe, tem sido Deus que tem sustentado esse lugar, Deus que tem suprido as nossas necessidades diárias nesse lugar. Tem acontecido tantas coisas boas, né, que sinceramente, como o Salmo fala, se fosse contar meu tempo seria curto para contar tudo que Deus tem feito. Deus tem derramado muito seu amor sobre nós aqui, em todos os sentidos que eu tenho falado, em todos: alimentação, contas pagas, tudo que você puder pensar. E tem muitas pessoas participando disso. Mas em que Deus tem nos amado? Em que Deus tem te amado? Né? Primeiramente, eu sei, Deus me ama como eu sou. E não adianta eu querer imitar, não adianta eu ter desejo de querer ser igual a alguém. Job é como ele é, né? Então eu tenho que me conformar. Rapaz, eu sou desse jeito, Deus me fez desse jeito, é o melhor jeito que tem aqui na terra para mim. Uma coisa interessante, quando Davi chegou lá para lutar contra o gigante, houve uma coisa muito interessante ali, né? Davi chegou e falou assim: eu derroto ele. Mas sabe, Davi era franzino, Davi era, em relação a físico, ele era o menor da família dele, dos irmãos. Aí todo mundo falou: você? E sabe, eu sozinho derrubo ele. Ele está afrontando o exército de Deus vivo. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Fala assim: mas você
Davi sabia o que estava falando, já tinha acontecido várias coisas na vida de Davi, em relação à vida com Deus, em relação ao amor de Deus com Davi. Davi tomando conta do rebanho, Davi já tinha matado ursos, e Davi já tinha matado leão, a Bíblia fala. Mas sabe, ele sabia, rapaz, eu vou num Deus que me ama. Eu vou num Deus que ama Israel. E esse cara, ele estava plantando é Israel, ele não sabe com quem que ele está mexendo. Mas aí aconteceu, o que aconteceu interessante? O rei Saul chegou e falou assim: não, Davi, vem cá, para você enfrentar esse grandão aí, esse gigante, você tem que usar uma coisa aqui, você tem que usar a minha armadura. Vem aqui, toma aqui sua armadura. Mas deu a armadura para Davi. Mas sabe pelo que a Bíblia fala? Davi ficou todo desajeitado dentro daquela armadura. Aquela armadura não era para Davi. Né? Davi jamais ia almejar, jamais ia querer, naquele momento ali, como ele sabia como que era a relação dele com Deus, ele jamais queria ser como Saul. Mas eu sou Davi, eu já matei leão, já matei urso, sou eu sei como que Deus é comigo. Eu não preciso de armadura, eu não preciso mudar nada em mim. Pode me soltar que eu vou lá, enfrento ele e mato. E foi como que aconteceu. Aí a gente sabe da história. Davi não foi de armadura, Davi foi com peito aberto. Mas sabe, não era ele. A história fala isso. Davi foi em nome de Deus. E a Bíblia fala: bem-aventurado quem vai em nome de Deus. E Davi enfrentou o gigante e derrotou o gigante. Mas ele não precisou mudar nada nele. Ele não pegou a armadura de ninguém, não quis almejar nada de ninguém. Mas parece que tem certas pessoas que, para fazer alguma coisa, eu tenho que ser como aquele cara lá. Eu já vi várias coisas, pessoas imitando pregadores aí, né? Fica imitando Silas Malafaia, fica imitando aquele coronel Fabriciano, até esqueci o nome dele agora, Marcos Feliciano, né? Eu vou falar por que eu falei isso. O seu João falava desse jeito. Eu fui lá ver o Marcos Fabriciano, né? Mas era Marcos Feliciano. Mas pessoas ficam imitando esses caras. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você é como você é. Você nunca vai ser um Silas Malafaia. Você nunca vai ser um Marcos Feliciano. Uma vez aquele Josué Guion estava no auge dele. Aquelas fitas que ele falava do Walt Disney, né? Da Disneylandia. Aí ele ficava pedindo que tudo era demônio. Aí ele ficava usando os nomes que tinha, né? Estava escondido. Aí aquilo ali era demônio, várias outras coisas. E o Josué Guion estava no auge dele. Isso é, quando eu lembro, quando eu vi as fitas do Josué Guion, uns 10 anos atrás. E aconteceu que uma vez que o Josué Guion ficou nos Estados Unidos, né? Aí quando ele ia pregar, ele até tinha dificuldade, né, de falar em português. Mas como que é mesmo essa palavra? Né? Aí usava algumas palavras em inglês e tal. Aí teve uma vez que tem uma igreja ali, meu irmão foi lá na igreja e foi ouvir um pregador. E o rapaz foi pregar, o que ele pregou? A mensagem igualzinha, até os erros de português e inglês, o cara tentou imitar. Ele nunca vai ser um Josué Guion. Deus não fez ele para ser um Josué Guion. Então, uma coisa fundamental para nós vermos aqui, né? É importante isso, é importante. Você é do jeito que você é e Deus te ama. Imagina, só imagina, 2 jovens aqui no seminário. Como que seria? Então, Deus é tão perfeito que fez nos fortes, né? Então Deus nos ama como nós somos. Outra coisa que eu fiquei pensando, os atributos de Deus, né? Os atributos de Deus. Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Aonde Deus quer usar isso, esses poderes? Em benefício a quem que Deus quer usar isso? Ao homem. Se você tem uma noção um pouco da Bíblia, né, você vai ver aonde que Deus usou o poder dele, a presença dele, a onisciência dele. Foi aonde? Sempre com o homem. Abriu o Mar Vermelho, né, abriu o Rio Jordão, parou, né, as águas do Rio Jordão, derrubou a muralha de Jericó. Tudo para quem? Tudo fazendo isso para quem? Para o homem. Tudo sempre. Né? Então quando a gente fala desse Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, mas eu te pergunto, aonde que Deus vai agir com esses poderes? Para quem que Deus vai estar agindo com esses poderes? É para mim, é para você, é para nós.
diante desse amor. E eu fiquei pensando, rapaz, imagina, né, Deus criou o mundo sem existir nada, só na palavra. Em Hebreus fala isso. Aí quando a gente está numa situação meio difícil, uma situação meio complicada, nós esquecemos do Todo-Poderoso, nós esquecemos do Todo-Onisciente, nós esquecemos do Onipresente. Então nós esquecemos desse amor que tem todo, desse Deus que tem todo esse poder e quer sempre fazer o melhor para nós. Nós esquecemos na hora mais difícil. E a Bíblia fala que Ele não vai nos deixar e nem vai nos desamparar. Então nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Outra coisa, o caráter de Deus. Deus é amor, como eu já disse. Lá em 1 João 4, capítulo 4, tem 2 versículos que declaram exatamente essas palavras. Deus é amor. Gente, eu não sei vocês agora, mas na minha mente vem tanta coisa, no meu interior tem tanta coisa agora, quando diante dessas palavras, que Deus é amor. Por quê? Deus é amor. Isso não é uma coisa que vai ser dada para Deus. Isso não vai ser uma coisa que vai ser exigida para Deus. Isso não vai ter alguém que vai falar bem assim para Deus: Deus, você tem que amar. Isso é o natural de Deus, isso é a essência de Deus. Deus é amor. Será que vai ter alguma circunstância, alguma situação que vai me levar a desconfiar desse amor? Aí vai me desconfiar, né? Me levar a desconfiar do caráter de Deus? Será que eu vou ficar com algumas perguntas? Será que Deus agora vai me abandonar? Será que agora Deus não vai fazer? Diante disso eu lembro de oração, diante disso eu lembro de qualquer situação, que Deus não vai me desamparar, porque Deus é amor. Deus é amor. Outra coisa, né? Nós por si, o homem, a criatura de Deus, né, o ser moral, por si, tem um desejo de ser amado. Todo mundo aqui tem isso. Todo mundo parece ter a necessidade. Eu preciso que me ama. Eu quero te dizer, Deus te ama. Deus me ama. Então, essa necessidade que nós temos, né, essa coisa que muitas vezes nós estamos falando, esse homem tem um vazio dentro dele, que o único que pode preencher é Deus. É exatamente isso que eu estou falando. Talvez você que hoje veio com esse vazio, mas o único que pode preencher esse vazio na sua vida é Deus, com o amor dele. Nós somos preenchidos com Deus. Não tem outra coisa que vai preencher o nosso ser, não tem outra coisa que vai preencher a nossa vida, somente Deus. Nós podemos, eu já fiz isso, procurei felicidade em drogas, procurei felicidade na noite, procurei felicidade em coisas materiais, procurei tudo, né, em várias coisas desse mundo. Nada preencheu o vazio dentro de mim. Mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, aí sim eu fui preenchido. Eu lembro a noite que eu levantei a mão para entregar minha vida para Jesus Cristo. Naquela mesma noite eu não era a mesma pessoa. Tinha uma coisa dentro de mim que foi mudada, que foi preenchida. E isso foi Deus que fez na minha vida. Então aquela necessidade, aquilo que eu busquei 24 anos da minha vida procurando, né, ser preenchido, nunca tinha sido, né? Foi no mês de outubro, um sábado à noite, eu ouvi uma mensagem, eu falei, vou querer entregar minha vida para esse Deus. E ali eu fui enchido, ali eu fui preenchido. Graças a Deus eu conheci o amor de Deus, que preencheu o meu ser. Outro, uma coisa, agora vamos falar um pouco aqui da palavra de Deus, da Bíblia. Uma das coisas, Deus declara várias coisas diante da palavra dele, que ele vai fazer, que ele nos ama, né, que ele é com a gente. Então Deus vai ter que agir segundo a palavra dele. É outra coisa que nós podemos ver o amor de Deus. Deus não mente. Deus, o que ele fala é verdade. E Deus tem um compromisso com a palavra dele. Né? Deus, o que Deus falou aqui, não é que nós vamos botar o dedo na cara de Deus e chegar, Deus, o Senhor falou e acabou. Não é desse jeito, eu sei disso. Mas se Deus falou, ele vai fazer. Né? Ele tem um compromisso com a própria palavra dele, porque foi ele que falou.
não foi uma pessoa que escreveu aqui. A palavra de Deus fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Então Deus inspirou homens para escrever essas palavras. Então nós podemos confiar naquilo que Deus tem falado. Deus quer mostrar o amor dele por nós como ele é. Nós também não podemos achar que Deus é um Papai Noel, que Deus sempre vai nos encher de presente. Não é isso. É a pessoa de Deus, como ele é que ele nos ama. E Deus, principalmente, a coisa que Deus mais almeja, que ele mais quer, é um relacionamento com a gente. De nós dependermos dele falar e fazer o que ele tem falado com a gente. Nós confiamos em Deus, conforme a palavra de hoje de manhã foi falar sobre fé. Bruno falou um pouco aqui agora sobre fé. Nós acreditamos nesse Deus de amor, e esse Deus de amor sempre vai estar com a gente, sempre vai estar fazendo as coisas para a gente. Então, e outra coisa, no nosso coração, independente se você é crente ou descrente, no seu coração você sabe que você precisa de Deus. A lei de Deus está gravada em nossos corações. Todo mundo sabe que existe um Deus. Pela própria natureza, se nós formos ver, nós sabemos que Deus existe. Se for falar que o homem não existe outro igual, a digitais não tem outro igual. Então, pela própria natureza, pela própria criação de Deus, Deus tem se mostrado para o homem. E no coração do homem, todo mundo sabe que existe um Deus que quer o nosso bem. Nós temos essa carência, dependência de ter um ser superior a nós. E esse ser é Deus. Esse ser é Deus. E por último, que eu gostaria de falar sobre o amor de Deus, toda a palavra de Deus, toda, é uma carta de amor para nós. Deus deixou uma carta de amor para nós, e essa carta de amor está aqui. Eu lembro quando eu estava na sala de aula no seminário, teve um rapaz que se apaixonou pela menina, se apaixonou mesmo. E sempre quando eu entro nesse assunto, eu sei que talvez pessoas vão achar engraçado, mas eu fico pensando quando uma pessoa é apaixonada pelo outro. E esse rapaz, ele fazia de tudo para estar de perto com a menina, tudo, o que você puder imaginar, só para você ter ideia, como que ele era tão apaixonado por essa menina, tão apaixonado. Começou a prejudicar ele no estudo. Ele era um menino inteligente, ele tirava notas boas, decorava fácil. Para você ter uma ideia, ele aprendeu a falar inglês sozinho, dentro do quarto, e eu fui presente nisso. Eu lembro quando ele pegava um dicionário do inglês para português, aí ele sozinho pegava palavras, ele ia falando, e ele começou a falar inglês. Eu falei, rapaz, eu pensei, danado, é inteligente, cara? A Sonai sabe disso aí, o inteligente igual ele, só eu para aula de inglês, Então, não, eu entrei na aula de inglês, tentei, mas, não sei, Deus é todo poderoso, como eu falei. Então, mas, para você ter uma ideia, aí, por causa da paixão, ele começou a trabalhar no estudo, começou a tirar nota vermelha, começou a não decorar mais. E o pastor Giovanni viu que ele estava sendo prejudicado por esse relacionamento. O pastor Giovanni falou assim, você está proibido de ficar perto dessa menina, você está proibido, porque era todo dia, ele tomava café, ele almoçava e jantava com ela, todo dia do seminário. Só que a coisa, e o seminário era só, acho que, se eu não estou enganado, acho que era só o primeiro e o segundo ano, não lembro. Mas foi no começo, a gente morava lá embaixo, naquela dona Raquel. Aí o pastor Giovanni foi e falou assim, você não pode mais ficar sozinho com a menina. Aí o que ele fazia? Ele chegava, vamos supor que eu seja ele. Aí eu, vamos almoçar comigo hoje? Aí eu, vamos, senta na minha mesa, senta. Aí eu sentava, a menina sentava. Aí eu descantei e ficava conversando ele e a menina. Aí eu só ficava para poder preencher a mesa. Aí o pastor Giovanni chegou para ele e falou assim, rapaz, eu te falei que você não podia mais almoçar sozinho com a menina, mas eu não estava almoçando sozinho, aí eu estava lá, mas fazia de tudo para estar perto dela, apaixonado. Mas sabe, aí quando tem algumas músicas que falam assim, apaixonado por Jesus. Mas será que é isso? Almoçar, jantar, tomar café, ficar toda hora junto com Jesus? Porque se você já foi apaixonado, você sabe do que eu estou falando. Eu estou usando a ilustração do rapaz que foi apaixonado aqui dentro do seminário. E ele fazia de tudo mesmo para estar perto dessa menina, tudo que você puder imaginar. Só para vocês terem uma ideia, ela escreveu uma carta para ele. Eu acho que ela pediu a autorização ao pastor Giovanni.
porque ele estava muito mal, o pastor Giovanni tinha dado a disciplina nele, dado a disciplina na menina, porque eles estavam quebrando as regras do seminário. Então eles não estavam mais respeitando por causa da paixão, né? A emoção era tão forte que a razão já nem servia mais para eles, eles passavam por cima de tudo. Então o pastor Giovanni falou: agora é desse jeito, acabou, né? Está proibido de qualquer jeito, você pode chegar nem perto, né? E você está com disciplina. Só que aí ele ficou muito mal, querendo ir embora do seminário, aí ficou mal mesmo. Aí ela foi para o pastor Giovanni e falou assim: pastor, eu posso só escrever uma carta para ele, para pelo menos falar para ele, né, que não tem mais nada a ver, né? Então, aí o pastor Giovanni foi e falou assim: então tá, pode escrever a carta para ele. Deixa eu dar uma demonstração como que foi quando ele recebeu essa carta. É só pegar aqui, eu acho que eu tenho uma. Vamos supor que isso aqui seja a carta. Ele pegou a carta que o pastor Giovanni deu, ele pegou e ele deitou na cama. Aí deitado, ele era do mesmo quarto, e eu não tinha como não ver. Daqui a pouco ele saiu da cama, sumiu. Eu falei: rapaz, será que ele foi pra onde? Será que ele foi lá, né, atrás da menina, depois que recebeu a carta? Era lá onde é a igreja da dona Raquel, a nossa casa. E tinha uma área lá fora, e tinha uma mesa lá fora. Aí eu tô vendo, eu não via mais ele, horário de estudo. Aí ele estava em cima da mesa lá fora, fazendo o quê? Eu acho, sério, eu acho que ele deu a carta só naquele momento que ele recebeu umas 5 vezes. Mas sabe, apaixonado, fazia de tudo, né? Mas, como eu falei, né, tem uma carta de amor aqui para nós, que é a palavra de Deus. Mas por que nós não damos tanta importância assim à palavra de Deus? Por que nós não conseguimos ver, né, talvez tão gostoso que seja essa carta, né, de chegar a ponto de abraçar, né? Mas por que não é assim com a palavra de Deus? Por que as pessoas não têm desejo? Por que pessoas não têm prazer? Por que pessoas não querem isso? Né? Porque, como eu estou dizendo, aqui demonstra o amor de Deus por nós. De página a página na Bíblia, qualquer livro da Bíblia está falando do amor de Deus por nós. E outra coisa também, diante dessa carta de amor, eu vejo aí, né, música. Outro dia foi, eu até poderia falar, posso falar o nome dele, né? Foi o Éder, uma vez, o pastor Éder, está lá no Timor-Leste. Aqui é onde eu acabo do Rodrigo Marroque, a lojinha era os 3 quartos, rapaz. E tinha uma música, eu acho que levava meia hora, sério mesmo. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te... A letra da música só ficava nisso. E eu entrei no quarto, estava na Éder lá deitado com a música, né? Eu quero te conhecer mais. Eu falei: desliga esse som, pega a Bíblia e vai ler, se você quer conhecer Jesus. É porque nós queremos o dia todo: eu quero te conhecer, não vai conhecer coisa nenhuma. Porque está revelado aqui, ó, Jesus está revelado aqui, Deus está revelado aqui na palavra dele. Né? Mas, sabe, se nós queremos conhecer Deus, se nós queremos conhecer o amor de Deus por nós, vamos ler a palavra de Deus. Você vai ver como que Deus foi com o povo de Israel, você vai ver como que Deus foi com Davi, você vai ver como que Deus foi com Josué, você vai ver como Deus foi com os juízes, com os reis que obedeceram a ele. Então, a gente vê, né, que Deus é um homem que obedece, que ama ele. Nós vamos ver que Deus age, né, faz de tudo por nós, quando nós estamos dispostos a fazer tudo por Ele também. Diante de tudo dessa carta de amor, hoje de manhã eu estava passando um desenho animado na Record, minha filha estava assistindo e mostrou aquela cena do rei Salomão pedindo sabedoria a Deus, que Deus se agradou daquilo ali dele, que ele poderia pedir riqueza, que ele poderia pedir coisas materiais, mas ele pediu a Deus sabedoria para governar o povo dele. Aí Deus falou assim: porque você me pediu isso, você não me pediu riquezas nem outras coisas, eu vou te dar sabedoria, vou te dar muito mais do teu reino. E aconteceu uma coisa muito interessante, né, dentro do reinado de Salomão. Aquilo ali para mim, eu fico pensando: rapaz, é sabedoria divina para ele agir desse jeito. Se não fosse Deus naquele momento ali, Salomão ia fazer besteira, né? Que tinham 2 mulheres deitadas e todas 2 tinham um filho. E uma rolou para cima do neném e o neném morreu. Aí chegou as 2, né, diante de Salomão, falando que o filho era dela. Todas as 2 falaram que o filho era dela. Não, é meu filho. A outra: não, é meu filho. Não, é meu filho. O filho dela morreu. Esse é meu filho. E Salomão chegou para o servo dele e falou bem assim: pega a criança,
coloca a criança aqui em cima. Agora corta a criança no meio, da metade para uma, metade para outra. Na hora que a Bíblia fala aquilo ali, eu fico pensando, rapaz, que atitude de Salomão. E na hora que ele falou isso, pega a criança, toca esse pipate no meio. Eu já fiquei pensando, eu falei, rapaz, sabedoria fazer isso. Porque se fosse minha filha, eu não ia querer que ia matar. E o que aconteceu? A verdadeira mãe falou, para, não precisa matar a criança, pode dar para ela. Essa criança é dela, pode dar, não precisa matar, deixa ela viva. E a outra falou o quê? Não, pode matar, mata, me dá metade para ela. E Salomão chegou para o céu e falou, para, dá a criança essa que está mandando dar para outra, porque o filho é dela. O único que vai querer que a criança viva é a mãe. Sabedoria, né? Diante desse Deus, como eu estou falando para vocês, que nós conhecemos ele, desse amor. Sabe, quando nós temos na nossa mente, no nosso coração, esses agir de Deus, esses mover de Deus que a Bíblia fala, não como uma história longe de nós, não como uma história duvidosa, não como uma história inventada, mas como uma coisa que é verdade, uma coisa que nós cremos, uma coisa que tem acontecido na minha vida também. Chega situações que nós vamos parar, Deus, diante do teu amor, eu confiando no Senhor. Sabe, eu sei que tem pessoas que passam por problemas, passam por dificuldades, mesmo vivendo para Deus. Porque quando a pessoa não vive para Deus, é ela que faz os seus problemas. É ela mesmo que faz as suas dificuldades. É ela que causa os maiores problemas, não é Deus. Porque Deus não dá problema para ninguém, Deus resolve os problemas. Mas mesmo nós confiamos, mesmo nós diante de Deus, nós vamos ver o quê? Qualquer situação, Deus, o teu amor não vai me deixar na mão. Ele vai fazer por mim. Agora, diante disso tudo que eu falei do amor de Deus, né, que Deus nos ama, como que nós devemos agir? Qual é o nosso papel diante desse amor tão grande? Como que deve ser minha vida diante desse Deus que demonstra tanto amor dele por mim, que faz qualquer coisa por mim? E lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É outra fundamental e mais importante prova de amor de Deus para nós. Deus amou o mundo, mas sabe, talvez se você for perguntar a Ana Carolina, ela vai saber falar esse versículo para você. Talvez se for perguntar as crianças aqui da escolinha, eles vão saber falar esse versículo para você. Esse versículo já virou um versículo decorado, um versículo fácil de falar, mas aí está a prova de Deus, que Deus nos ama. É nele que contém o conteúdo do Evangelho, a prova que Jesus Cristo veio aqui na terra e morreu, deu a sua vida pensando em nós. E nós, o que nós devemos fazer? Jesus Cristo falou bem assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deus quer que nós obedecemos Ele. Deus quer que nós vamos fazer de tudo para Ele. Deus exige de nós. Deus quer de nós. Deus deseja de nós que nós vamos amá-lo também. Então esse relacionamento de Deus com a gente não é só o amor de Deus com a gente, não é só Ele que nos ama. Nós temos que retribuir esse amor. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Quem quer dizer isso? Rapaz, eu vou fazer coisa para Deus diante desse amor, porque o amor dele é tão grande por mim. Será que eu não vou fazer nada por ele? Diz que tem uma história no seminário, né, que tinha um rapaz que ele não era muito belo, ele não era bonito, mas esse rapaz, ele gostava muito da menina, e a menina era muito bonita no seminário, muito, e ele colocou no coração dela: eu faço qualquer coisa por essa menina. Só que chegou um momento que essa menina quase teve que ir embora do seminário, essa menina estava devendo o seminário, né, a situação dela estava muito difícil, o seminário em si já estava também falando que todo mundo tinha que colocar, né, as mensalidades em ordem, e ela sem dinheiro. E esse rapaz ficou sabendo disso, ele descobriu, né, chegou diante das férias dele, ele foi para a férias dele, começou a trabalhar, fez de tudo para ganhar dinheiro, e chegou no seminário, foi lá e pagou todas as mensalidades dessa menina, pagou tudo para ela permanecer no seminário, para ela terminar o curso, para ela acabar, né, de se formar no seminário. Só que teve algumas pessoas que chegaram para ele, souberam que ele estava gostando dessa menina, chegaram para ele e falaram: rapaz, sabe o que é? Essa menina ela é muito bonita, né, e não querendo dizer que ele era feio, né, mas tipo assim, os caras iam dar conselho,
ficava até sem jeito de dar conselho para ele, tipo assim, é muita areia pro seu caminhão, então não dá, tem que ter outro, aquele negócio todo. Ele falou: pai, independente de qualquer coisa, se ela quiser ou não quiser, eu estou disposto a fazer qualquer coisa por ela. E fez, realmente foi, ele demonstrou muito isso. E sabe, essa menina foi conversar com o diretor do seminário e chegou para o diretor do seminário e falou bem assim: eu quero saber quem pagou minha dívida, quem pagou minha mensalidade. Aí ele falou: a pessoa pagou e pediu, falou para não comentar. Ela falou: não, mas eu preciso saber. Aí ele falou: então eu vou falar com ele, se pode me pedir para ficar em sigilo. Ela: tá bom, então pergunta, eu quero saber quem fez isso. E ela colocou no coração dela, ela falou assim: rapaz, a pessoa que fez isso, independente de qualquer coisa, essa pessoa me ama. E o diretor foi, conversou com ele e falou: se quiser falar, pode falar, não tem problema não. Aí foi e falou. Aí depois ela foi lá conversar com o diretor de novo, chegou com o diretor e falou assim: quem foi que fez isso comigo? E o rapaz já tinha demonstrado muitas vezes que ele faria qualquer coisa por esse amor que ele gostava. E na hora que o diretor foi e falou assim: foi fulano. Aí ela falou: foi ele que fez isso? Aí o diretor falou: foi ele. Aí ela foi e falou assim: eu poderia conversar com ele? Aí o diretor foi e falou bem assim com ela: o que você vai conversar com ele? Você sabe que ele demonstra muito amor por você, ele gosta de você, inclusive eu acho que ele é capaz de fazer muitas coisas por você. Ela foi e falou bem assim com o diretor: você vai namorar com ele? Aí ela falou: eu quero namorar com ele, eu vou conversar com ele e vou namorar com ele. E o diretor falou assim: você vai namorar com ele? Aí ela falou: eu vou namorar com ele. Aí o diretor falou assim: você sabe que muita gente vai falar com você que ele é feio, né? Muitas pessoas vão brincar com você. Você sabe qual foi a resposta dela? Como eu não vou amar uma pessoa que me ama tanto como ele? Mas sabe, agora eu chego e te pergunto: como que nós não vamos amar a Deus, que demonstra tanto amor assim por nós? Bom, muitas vezes nós temos falado em música, em outras coisas, declarado várias coisas, que amamos Deus. Mas sabe, como eu não vou amar a pessoa que me ama tanto assim como Deus? Foi uma ilustração de uma pessoa que gostava muito da outra. Mas sabe, diante do amor de Deus é uma coisa significante. Jesus Cristo deu a vida por nós. Jesus Cristo morreu naquela cruz. Ele não teve um benefício, ele não teve nada, só visando uma coisa: o amor de Deus por nós. Mas como eu falei, como nós vamos agir diante desse amor? Como nós vamos amar um Deus que nos ama tanto como Jesus Cristo? Mas sabe, como eu falei, tem várias coisas aqui no livro de Malaquias. Vamos começar a ver no versículo 6 do capítulo 1 e no versículo 7 e 8. Só para a gente notar como que o povo age com Deus. Só para nós notarmos que não é diferente hoje em dia. Só para nós vermos diante da igreja, diante das pessoas que se dizem crentes, como tem agido diante de Deus. No versículo 6 fala bem assim, ó: o filho honra o pai e o servo ao meu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, desprezai o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos-nos o teu nome? Agora versículo 7 e 8 fala bem assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntai: em que havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui tem duas coisas do jeito que Deus está falando. Primeiro, está falando bem assim que o povo ficava, Deus exaltou o povo e o povo respondia: em que desprezamos o teu nome? E depois, em que profanamos o teu nome? Deixa eu dizer, no meio evangélico hoje em dia, sinceramente,
tem virado verdadeira palhaçada, tem perdido completamente o temor a Deus, né? Igreja hoje virou mais circo do que um culto racional, como Paulo falou que deve ser feito para Deus. Pessoas não têm mais temor a Deus, pessoas estão fazendo loucuras dentro da igreja, mas sabe, talvez chegar, e eu escuto muito isso também, geração de profetas, né, geração de adoradores, né, cultos proféticos, que não sei o que, mas ó, acontece um monte de baboseira dentro da igreja, mas não tem um dentro da igreja que levanta e fala, ó, isso é errado, isso daí é coisa que está fazendo errado. Cadê os profetas? Né? Cadê o profeta que levanta no meio do povo para falar a verdadeira verdade, né? Que é a palavra de Deus, que nós não devemos nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecermos em um só caminho, meditando nela dia e noite. Então, aí ficou falando bem assim, vocês têm vocês têm desprezado a Deus. Eu começar a falar isso com uma mensagem aí, vamos supor que seja uma conferência profética, onde vai estar reunido muita gente desse país nosso que se diz que é evangélico, líderes e tudo. Aí chega lá e fala assim, ó, vocês têm desprezado o nome de Deus, vocês têm profanado o nome de Deus, vocês têm feito coisas erradas. Aí eu falei, tira ele, sabendo o que está falando, coloca outro lá para falar. Mas sabe, realmente tem sido assim. Tem desprezado, tem profanado, tem feito um monte de coisa. Mas te digo, não é só a liderança do país, não é a igreja que está fazendo loucuras. Sabe, eu já ouvi algumas coisas que eu vou falar aqui que são poucas, né? São poucas. Vender terreno no céu, vender coisas, você sabe disso. Se você lembrar o teatro da Feira de Missões, você vai lembrar que realmente é apresentado assim hoje em dia, vender uma rosa, né, que vai te trazer benefício dentro do seu lar, é uma água que é orada numa televisão e você na sua casa, coloca a água lá e bebe, aí aquilo vai te dar uma prosperidade dentro do seu lar, e tantas outras coisas a mais que tem acontecido. Mas aí sim, cadê os profetas que não se levantam contra isso? Cadê as pessoas que vão falar isso? Mas aqui é o próprio Deus, a palavra de Deus está falando assim diz o Senhor. E sabe, uma das coisas que nós agora, daqui, nosso presente, nosso lugar, você sabe onde nós temos profanado, você sabe onde nós temos desprezado a Deus? É mau testemunho. É mau testemunho. Pessoas que se dizem crente, mas dão mau testemunho. E a Bíblia fala que nós vamos receber o poder de Deus, né, que vai descer o Espírito Santo sobre nós, e nós vamos ser testemunhas de Jesus Cristo. Aonde? Em qualquer lugar que nós andarmos, nós vamos ser testemunhas. Mas sabe, pessoas têm profanado, pessoas têm desprezado o nome de Deus através de mau testemunho. Aqui dentro do seminário existem várias regras. Aqui dentro do seminário existe coisa que é colocada que é para o próprio bem do aluno. Outro dia estava eu e o pastor lá voltando da feira e surgiu um assunto sobre namoro dentro do carro. Eu falei bem assim, pastor, como que o seminário é bom até para o namoro? Aí eu fui contando para ele em casa, eu falei bem assim com ele. Eu falei, pastor, se não fosse as regras do seminário, né, se não fosse aquele... como deve ser feito o namoro dentro do seminário, imagina como seria. Vamos supor, né, eu vou namorar com uma pessoa e não tivesse regras, aí todo mundo aqui no seminário me vendo, eu ali com cara, eu beijando, eu fazendo um monte de coisa, aí daqui a pouco o namoro vai e não dá certo. Aí eu começo a namorar com outro, aí passo com outro ali dentro, pô, estava beijando ela 2 meses atrás, agora já estou com outro aqui, né? Mas sabe, tem que ser um bom testemunho. E a regra em si não é feita mais nada do que querendo visar sempre o bem, né, da pessoa. E eu estava até vendo isso. Eu falei, rapaz, é o amor, né, essa regra que foi colocada também para o namoro, é o amor de querer o bem daquelas pessoas ali para evitar o mau testemunho. Só que muitas vezes, mesmo com regra, mesmo visando aquilo ali no bem, pessoas têm quebrado. Aí eu te digo, aí surge o mau testemunho, né? O mau testemunho. E sabe, uma coisa que eu quero dizer, eu fiz de tudo quando eu namorei, né, com a Ana. No evangelho eu só tive uma namorada, que é minha esposa hoje.
Eu namorei com a Ana, nós namoramos 1 ano, deu 1 ano certinho, nós casamos. Mas sabe uma coisa? Talvez eu poderia até falar como foi o namoro, mas não é isso. Mas uma coisa que eu queria, simplesmente eu queria, eu tenho que dar um bom testemunho, principalmente que Cristo está aqui entre eu e a Ana. Existe um Deus presente aqui no nosso relacionamento. Eu não poderia pensar em fazer o mal para a Ana e nem ela mal para mim, mas visando somente o quê? Rapaz, eu tenho que visar que Cristo está aqui. Tem um Deus aqui e sabe, na Bíblia você não acha assunto de namoro, não. Você não tem um estudo de namoro falando, o namoro deve ser assim, 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 não. Tem coisas que tem que ser você que tem que decidir, você que vai colocar até onde você pode ir. Mas para quê? Para dar um bom testemunho. E tantas outras coisas a mais. Eu lembro quando a Vitória foi para Juiz de Fora, aquilo ali me deu uma tristeza tão profunda que eu fiquei pensando, mas nunca que era para ser assim. Pessoas que se dizem crente, dando mau testemunho, mas coisa grossa. Aí, isso que eu te falo, de ser tão grosso, que Vitória foi lá para Juiz de Fora, no começo, quando ele chegou em Juiz de Fora, ele não tinha casa dele ainda, não tinha terreno. Então ele estava procurando lugar, ele achou um galpão, e ele foi procurar esse galpão para alugar. E quando ele chegou lá, ele falou assim, eu queria alugar esse galpão. Aí o cara falou assim, para que você quer alugar? Eu quero começar uma igreja, eu quero começar um trabalho evangélico aqui. Olha a resposta do dono do galpão. Rapaz, para crente eu não alugo não, para pastor eu não alugo não. Aí teve a conversa, a hora falou assim, rapaz, mas por quê? Rapaz, daqui era alugado para uma igreja, o pastor saiu daqui devendo aluguel, devendo energia, devendo água. Mas sabe, um pastor, um ministério, um trabalho, fazendo isso, dando mau testemunho. Aí sabe o que acontece? O evangelho envergonhado, fazem feio do evangelho. Aí como a Tora falou, sabe o que é? O senhor não precisa alugar para mim mais não, mas o senhor vai ouvir falar de mim ainda, aqui dentro de Juiz de Fora. E ele foi e falou assim, daqui é alugado para o centro espírita, até hoje não atrasaram nem um aluguel ainda. Então, pessoas, aí quando eu conto uma coisa grossa assim, eu vejo na semana das pessoas, até um descrente, isso é errado. Não precisa ser crente para ver que é errado isso. Uma pessoa que aluga um galpão, fica devendo o aluguel, as contas, tudo, e deixa lá para o dono pagar. Isso todo mundo sabe que é errado. Mas eu estou dizendo que você que é crente, é nas coisas até mesmo mínimas, aquilo que você sabe que você tem que fazer o melhor para Deus e não faz. Aquilo porque uma simples emoção que você tem, você passa, como eu falei, aquele rapaz apaixonado, talvez sua emoção seja uma paixão por uma menina, você tem passado por cima de regras, você tem passado sobre tudo e dando mau testemunho. Aí depois quando diz, é crente, aí você tem desprezado o nome de Deus, você tem profanado o nome de Deus. E Deus vai falar, você tem desprezado, e você vai perguntar, em que eu tenho desprezado? Em que eu tenho profanado? Nas pequenas coisas que você não tem sido fiel para Deus, na onde que você deve dar um bom testemunho e você não dá. Que eu poderia contar várias coisas grossas aqui, mas eu estou querendo trazer uma responsabilidade para nós, como eu falei, diante desse amor de Deus. Será que eu não vou amar a pessoa que me ama tanto assim? Será que Deus não está querendo o nosso amor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque dizer que é crente, isso é coisa fácil. Vir aqui na frente falar é fácil. Eu te falo é fácil. Mas o melhor de tudo é fazer aquilo que Deus tem pedido. Você zelar pelo seu relacionamento com Deus. Você zelar para ser uma boa testemunha diante do Evangelho de Deus. Você fazer de tudo para esse amor. Não é simplesmente só dentro do seminário. Talvez você trabalhe aí no serviço secular, você está aqui na igreja. Tem que haver um bom testemunho. Pessoas têm que ver Cristo em nós. Pessoas têm que ver a luz do Evangelho em nós. Quando nós falamos o Evangelho, quando nós falamos um versículo, talvez Cristo vive em mim. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso nós podemos decorar e não ser uma resistência na nossa vida. Tem que ser uma verdade, tem que ser uma coisa diária em nossas vidas. Nós temos que dar bom testemunho.
Nós não podemos ter pecado em nossas vidas. E sabe, quando fala sobre isso, eu te digo, eu acho que Deus é assim com a igreja. Aquela igreja que chega e fala assim: nós somos pecadores, nós pecamos em atos, em palavras e pensamento. Te digo, eu acho que Deus tem se indignado com essa mensagem. Deus tem desprezado essa mensagem. Essa mensagem não foi feita para a igreja. Essa mensagem não foi feita para o corpo de Cristo, que tem que apresentar para Deus diante dele, santo, culpado, que ele vai vir para buscar. Algum dia eu até falei na sala de aula brincando, e jamais eu vou fazer isso, mas eu posso até usar aqui como ilustração. Vamos supor que me chamam aí para pregar numa igreja, e eu chego lá na igreja, vou iniciar o culto, vou falar bem assim: vamos orar aqui com o pecador. Olha aí, pecador, para a gente começar o culto. Ó, pecadores, concorda aqui com a oração do pecador. Eu te garanto, todo mundo ia falar: rapaz, o que é isso? O que está acontecendo? Mas é verdade. Mas por que então que pessoas aceitam essa mensagem que existe pecado dentro do crente? O crente que é crente, a pessoa que teme a Deus e lê o livro de 1 João, vai ver bem claro: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que foi transformado, aquele que Deus entrou na vida dele, aquele que teve uma mente mudada, um coração mudado, uma vida transformada, não vive mais na prática do pecado, porque Deus vive nele. É Deus, gente. Isso não é mérito de um homem, isso não é jovem de bater no peito e falar: mas Cristo me dá a vitória sobre o pecado. Isso eu posso falar. O poder de Cristo em mim é maior do que o pecado que está nesse mundo. Porque eu te digo, é uma coisa suspeita muito grande que eu tenho sobre isso. Você sabe por quê? Se eu sou um pastor e eu começar a me inclinar para essa mensagem, que nós somos pecadores, nós não temos como ter uma vida santa diante de Deus, obediente diante de Deus, eu vejo isso, né? É uma suspeita que eu tenho, né? Na minha vida vai ter pecado, por isso que eu tenho que falar essa mensagem. Eu tenho coisa na minha vida que eu não quero consertar, eu não quero me arrepender, eu não quero abandonar. A minha inclinação vai ser cair para essa mensagem. Outra coisa, né? Use o nome de crente para se beneficiar. Outro dia eu estava falando com um rapaz, né, que a gente está diante da escolinha de futebol, algumas coisas que nós estamos fazendo. Eu falei: eu pretendo fazer um campeonato aqui da cidade, diante das escolinhas que existem aqui. Eu ser o organizador. Aí nós fomos conversar, eu falei: vai ter que ter algumas coisas, sempre tem, não é patrocínio de pedir, mas talvez algumas coisas que vendemos, né? Mas deixar isso mais claro, porque na sala de aula já tem pessoas me perguntando sobre patrocínio, né? Patrocínio é aquilo que a gente vende, com propaganda, né? A gente vende. Então, aí teve uma pessoa que falou desse jeito: ó, não pede aquele cara não tenta vender o patrocínio para ele não, principalmente se você falar que é crente. Eu falei: mas por quê? Ele foi e falou bem assim comigo, ó. Ele falou: rapaz, várias pessoas usaram o nome de crente para se beneficiar dele e depois fizeram passar a perna nele. Então, quando chega uma pessoa e fala que é crente perto dele, ele nem quer atender, não quer nem ver. Então, você imagina como que está hoje, né, usando o nome de crente para tirar benefício. E eu já ouvi isso mesmo, eu sou crente, mas crente para, de repente, pegar e comprar uma coisa fiada, né, crente para comprar uma coisa que nem tem condição de pagar. Você vai desconfiar de mim? Eu sou crente, mas crente nem faz isso que está começando a fazer. Então tem usado o nome de crente para se beneficiar, desprezando o nome de Deus, né, profanando o nome de Deus, negando o nome de Deus com as atitudes. E outra coisa, é mercadejando o Evangelho. Pessoas fazendo de tudo dentro do Evangelho para tirar proveito financeiro. Uma vez acontece coisa que, sério, Priscila até falou assim: você não fez nada com ele não? Eu falei: não, você não fez nada, não fiz nada com ele não. Mas a reação que dá é essa mesmo. Outro dia chegou um pastor aqui, foi perto da formatura, eu estava ali atrás, aí ele falou assim: você que é o tesoureiro da igreja? Eu falei: sou eu. Como que é o dízimo aqui na igreja? Aí eu fui falar: depende muito. Tem vezes que dá um bom dinheiro, tem vezes que não dá. O dízimo é assim. Ele falou: rapaz,
eu tenho um curso que eu queria dar para você fazer aqui na igreja. Aí eu falei, é mesmo? Que curso, né? Que curso é esse? Papai, o curso do envelope. Você tem que fazer esse curso para poder tirar dinheiro da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Será, né, diante disso aqui que nós estamos falando, desprezando o nome de Deus e profanando o nome de Deus, será que eu estou aqui para tirar o dinheiro da igreja? Né? Será que eu, como tesoureiro, vou ficar orando para Deus, como eu posso tirar mais dinheiro da sua igreja? Como fazer curso de envelope? Então, Deus, e sabe o que ele falou? O curso de envelope começa assim, você coloca R$1. Quantos seminários tem aqui? Eu falei, quase 300. Ele falou, então, na China, R$1 cada envelope, todo mundo tem que dar. Todo mundo tem que dar, todo mundo tem que ter um envelopinho, né? Cada um dá R$1, é quase R$300 por culto. E depois você vai aumentando. Você bota 3, bota 4. E quando você vê que o cara dá muito, você pode estipular o envelopinho dele R$10 a R$15. Mas sério, gente, aí como eu falei, realmente dá essa indignação. Rapaz, envelope nada, sai fora daqui. Você está me ensinando a tirar dinheiro da igreja, dá vontade de falar. Mas sabe o que eu falei com ele? A nossa mensagem principal que eu estou falando aqui hoje: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Deus quer de nós é o amor para com Ele. Deus quer de nós é que nós vamos fazer tudo que nós sabemos para Ele. Então eu não preciso chegar aqui para Ailton, eu vou te dar um envelope e vou estipular o valor para você. Se Ailton ama a Deus, isso vai ser um ato voluntário de Ailton. Ninguém vai estipular um valor para ele, ninguém vai falar quanto que ele tem que dar, ninguém vai falar quanto que você tem que dar. Você sabe no seu coração voluntariamente, porque você ama a Deus, e você fala, rapaz, eu quero investir em missões, eu quero investir naquele cara que foi, eu quero investir aqui na obra, eu quero investir naquela pessoa, voluntariamente. Ninguém veio te falar nada como fazer, mas porque eu amo Deus. Eu tenho visto isso. Deus, a tua obra é importante, missões é importante, então eu quero fazer de tudo para o Senhor. Aquilo que está envolvido Deus, eu quero estar envolvido também. Nós jamais vamos fazer isso, mas uma coisa que nós vamos estar sempre falando, né? Você tem que amar Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus quer isso de você, Deus quer isso de mim, Deus quer de todos nós isso. E quando a gente vê lá, uma vez eu fui falar com um amigo meu, eu falei, rapaz, Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2. Aí ele foi e falou assim, agora sim, jovem, agora você está ficando doido mesmo. Esse negócio de estudar seminário está te deixando doido. Até diminuir a Bíblia, mas você está diminuindo. Eu falei, mas não estou diminuindo. Jesus falou, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois são os grandes mandamentos. São os principais mandamentos. Aí sabe, eu pensei em falar com ele, mas eu falei, já que ele está me achando doido, eu não vou nem falar. Que Paulo veio e resumiu em uma palavra. Se eu falo isso com ele, ele fala, pronto, agora sim. Então quer cumprir tudo que Deus tem mandado? O cumprimento da lei é o amor. É o amor. De tudo, de profetas, de tudo. Tudo que está escrito aqui, o cumprimento, se quer cumprir o que está escrito, é o amor. Porque minha irmã falou bem assim comigo, jovem, você tem que fazer um negócio de ler a Bíblia comigo, ler a Bíblia é muito grossa. Como que eu vou ler a Bíblia grossa como ela é e fazer tudo que está escrito na Bíblia? O que Deus está falando na Bíblia toda, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama, porque o cumprimento de tudo é o amor. É isso que Deus quer de nós. Mas olha o que os sacerdotes estavam fazendo, olha o que eles estavam fazendo relaxadamente a obra do Senhor. Deus tinha exigido certas coisas deles e eles estavam fazendo tudo errado. Na instituição da Páscoa, lá em capítulo 2 de Êxodo, versículo 5, Deus fala bem assim, trazei um cordeiro de 1 ano sem defeito. Olha o que eles estavam fazendo aqui. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntai, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis um animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis um coxo ou um enfermo, não é isso mal? Então eles estavam trazendo a coisa ruim para Deus. Eles não estavam tendo zelo, eles não queriam trazer o melhor para Deus. Eles estavam trazendo os animais, tudo com defeito, coxo. Mas aí eu te pergunto, que animal você tem oferecido para Deus?
Qual animal você tem oferecido para Deus? Será que é um cordeiro sem defeito? Eu estou te falando das tuas obras agora, diante de Deus. Será que tem sido um animal cego, um animal coxo, um animal aleijado, cheio de defeito? Na tua hora devocional, na tua hora de oração, na tua hora de leitura da Bíblia, será que tem sido sem defeito? Ou será que tem sido relaxadamente? Não fazendo com toda a dedicação, não fazendo com todo o zelo, porque Deus exige o melhor da gente, e isso é amor. Deus exige o amor da gente. Agora no versículo 14, no capítulo 2, versículo 14, fala bem assim, ó, e perguntar: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e da mulher da mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. Aí tu tem aqui, e perguntais: por quê? Mas sabe, tem muitas pessoas que querem chegar diante de Deus e perguntar para Deus: por quê? Por que o Senhor quer isso de mim? Por que o Senhor tem me mandado para tal lugar? Por que o Senhor quer que eu faça isso? Sabe, talvez se fosse Jó, ia te dar uma resposta muito grossa. Mas como é Deus, né, ele tem um jeito certo de trabalhar com o homem, né? Porque, como eu falei, ele sabe como você é e sabe como Jó é. Talvez Deus é um pouco duro com Jó, em certo sentido, né? Porque se eu chegar para Deus e perguntar: Deus, por quê? Deus vai falar: eu sou Deus. O que você quer diante de mim? A verdade é essa. Por que você vai chegar para Deus e perguntar: por que, Deus, que aconteceu isso comigo? Ah, Deus, por quê? Por que você quer isso? Por quê? Deus não é seu Deus? Ou você tem criado um Deus para você? Porque eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim: não, porque meu Deus não fala isso. Eu quero te dizer, você está criando um Deus para você, porque o Deus da Bíblia fala. Isso tudo que eu estou te falando, eu estou lendo a palavra de Deus e estou apoiando diante do versículo que a palavra de Deus fala. Então, a gente pode ver, né, que pessoas dizem isso: ah, Deus, por quê? Ah, porque o meu Deus não fala isso, porque o meu Deus não tem me pedido isso, porque o meu Deus não tem falado desse jeito comigo. Repito, você criou um Deus para você, meu amado, e você tem que destruir esse Deus seu, ir para o Deus da Bíblia, ver o que Deus quer de você, e não perguntar para Ele por quê. O pastor falou sobre Abraão aqui hoje. Será que Abraão perguntou a Deus? Pelo menos na Bíblia não está escrito, né? Peraí, Deus, vamos conversar aqui um pouquinho. Por que o Senhor quer que eu saia da minha parentela? Por que o Senhor quer que eu vou para outra terra? Por que o Senhor... Por quê? Não foi assim. Ele saiu. O pastor leu aqui hoje em Hebreus 11. Ele pegou, Deus falou com ele, ele já foi. Por que, Deus, que você quer que eu sacrifique Isaac? Por que, Deus, que é o meu único filho? Por que, Deus, que o Senhor me deu ele então? Foi assim a vida de Abraão. O que deu valor para Abraão foi a obediência, e nem interrogou Deus. Quando Deus chama lá os discípulos, vem e segue. Espera aí, Jesus, por que eu vou ter que ir do Senhor? Para onde você vai? O que eu vou fazer? Não houve pergunta, só houve obediência. E quero repetir aqui para nós: o que Deus quer de nós é obediência. Isso é claro na palavra de Deus. Mas sabe, talvez a pessoa estava esperando uma mensagem nova, um assunto novo, mas eu acho que nós temos que ser mais pessoas que temos que ser lembrados do que criar mensagens novas. Porque o que está na palavra de Deus é uma coisa que nós vamos ficar lendo, vamos ficar lendo, vamos ficar lendo, vamos ficar lendo, para praticarmos tudo que nós estamos lendo aqui. Não vai ter uma Bíblia de um jeito: não, quero ler uma Bíblia nova agora, vou ler outra, agora quero ler outra nova. Bíblia sempre vai ser a mesma mensagem, né? Deus nos ama e exige de nós um relacionamento com Ele, um relacionamento de amor. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui: quando nós obedecemos Deus voluntariamente, sem questionar a Deus, sem ficar perguntando a Deus, nós vamos conhecer esse amor e vamos estar seguros debaixo desse amor. Não tem outro comparado com Deus da Bíblia, que eu estou falando aqui com vocês. Não tem outro comparado com Jesus Cristo.
Então, o que Deus quer de nós? Eu falei aqui no começo da minha filha, Deus quer um envolvimento de todo mundo aqui. Vamos se envolver com Deus. Vamos se envolver com Deus. Sabe? A igreja gosta, eu sei disso, todo mundo gosta. Um testemunho igual o Jairo, um testemunho igual o Davi, um testemunho igual o Mike, que vieram aqui e falaram, né? Eu resolvi dentro do seminário, quando cheguei aqui, me envolver com Deus. Mas quero dizer uma coisa para a pessoa, talvez não vai ser gostoso de ouvir isso. Você quer se envolver com Deus? Vem para o seminário. Vem para o seminário. Você quer ter um envolvimento com Deus? Talvez você vai falar assim, só seminário tem envolvimento com Deus? Talvez nós vamos ter a oportunidade de ler o livro que ele vai escrever, o pastor aí falou aqui, de pessoas que vieram para o seminário, como que foi a vida deles depois do seminário. Sabe, o seminário, ele vai mexer com muita área na sua vida, muitas, mas Deus quer aperfeiçoar você. Deus quer fazer você um instrumento, uma bomba que vai explodir nesse mundo aí. Fazer uma coisa que, sinceramente, vai expandir o reino de Deus. É isso que Deus quer. E eu falei aqui, talvez você ache o seminário bonito, talvez você acha, né, tudo que faz, tudo acontece aqui bonito. Essa semana veio um cara aqui e falou, rapaz, vocês têm que divulgar isso lá na rua. Vocês têm que falar isso lá na rua. Eu não conheci isso daqui não. Eu vou falar isso daqui lá na rua. Nem crente ele é. Nem crente ele é. Ele ficou assim, ó. Eu não chamei. Mas eu poderia falar, vem pra cá fazer seminário. Ah não, não é pra mim não. Muitas pessoas já têm a resposta. Mas eu quero te dizer para você, vem pro seminário. Vem pro seminário. Se envolva com Deus. Ou você quer ser igual aquela pessoa que o pastor Romano deu exemplo aqui. 3 anos de seminário, acabou o seminário e vai trabalhar na loja vender sapato. Deus quer te fazer instrumento para chegar o Evangelho até os confins da terra. Amém. Até os confins da terra. E eu te garanto, isso é uma garantia. Eu tenho visto pessoas desse jeito aqui. Se você vier para o seminário, fazer o seminário, eu te garanto, você vai ser mais um desses que nós estamos falando. Pessoas que vão ser transformadas por Deus, porque Deus tem usado esse lugar para fazer isso. Fazer pessoas que vai ser uma potência para o Evangelho. Deus está te chamando, venha se envolver com Ele. Em nome de Jesus, nós terminamos e vamos orar.